Bem do mal. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. O homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Por estar sujeito ao erro, o homem não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal? Jesus vos disse: vede o que gostaríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro? Quando comeis em excesso, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida do que necessitais. Quando ultrapassais essa medida, sois punidos. Dá-se o mesmo em tudo. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem sempre escutasse essa voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Porque o mal está na natureza das coisas. Falo do mal moral. Deus não podia ter criado a humanidade em melhores condições? Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se toma o mau caminho. Sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, o homem não compreenderia que se pode subir e descer. E se não existisse rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é necessário que conheça o bem e o mal. Eis porque existe a união do espírito e do corpo. As diferentes posições sociais criam novas necessidades que não são as mesmas para todos os homens. Não fica parecendo que a lei natural não constitui regra uniforme? Essas diferentes posições estão na natureza das coisas e segundo a lei do progresso. Isto não impede a unidade da lei natural que se aplica a tudo. As condições da existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, resultando para ele necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Já que essa diversidade está na ordem das coisas, ela é conforme a lei de Deus, lei que não deixa de ser una em seu princípio. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades artificiais ou convencionais. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem, e o mal é sempre o mal, seja qual for a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se alimenta de carne humana? Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes o homem comete faltas que, embora decorrentes da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis, mas a sua responsabilidade é proporcional aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. É por isso que o homem esclarecido que comete uma simples injustiça é mais culpado aos olhos de Deus do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Parece, às vezes, que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição, até mesmo do nosso semelhante. Pode-se dizer, então, que há infração da lei de Deus? Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal.
Mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma existência a outra. Então o homem se torna mais culpado quando o comete porque melhor o compreende. O mal que cometemos não resulta muitas vezes da posição em que os outros homens nos colocaram? Quais são, nesse caso, os mais culpados? O mal recai sobre aquele que foi o seu causador. Assim, o homem que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocaram é menos culpado do que aqueles que causaram esse mal, porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal que tenha provocado. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? É como se houvesse praticado. Aproveitar do mal é participar do mal. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas se tira partido do mal por encontrá-lo realizado, é que o aprova e o teria praticado se pudesse ou se tivesse ousado. O desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Conforme há virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer a esse desejo. Se, porém, faltou apenas ocasião para isso, o homem é culpado. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. É preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Haverá pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra oportunidade de o praticar. Basta que se esteja em relação com outros homens para se ter ocasião de fazer o bem. E cada dia da existência oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Fazer o bem não consiste somente em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, toda vez que o auxílio se fizer necessário. O meio em que certos homens se acham colocados não constitui para eles a fonte principal de muitos vícios e crimes? Sim, mas ainda há uma prova que o Espírito escolheu quando em liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Arrastamento, sim. Irresistível, não. Porque mesmo dentro dessa atmosfera viciosa, podeis encontrar algumas vezes grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições? Em outras palavras, há diferentes graus no mérito do bem? O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Não há mérito algum em fazer o bem sem esforço e quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão do que o rico que apenas dá do que lhe sobra. Jesus já disse isto a propósito do óbolo da viúva. Divisão da lei natural. Perguntas 647 e 648. Toda a lei de Deus está contida na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus? Certamente essa máxima encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Mas é preciso mostrar a eles a sua aplicação, pois do contrário deixarão de praticá-la como o fazem até hoje. Aliás, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida, e essa máxima é apenas uma parte da lei. Os homens necessitam de regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos
deixam muitas portas abertas à interpretação. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o têm os demais sistemas de classificação, que dependem do ponto de vista sob o qual se considere uma coisa. A última lei é a mais importante. É por meio dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Adoração exterior. Perguntas 653 a 656. A adoração necessita de manifestações exteriores? A verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor vos observa. A adoração exterior é útil? Sim, se não for um vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo. Porém, os que somente o fazem por afetação e amor próprio, mas cuja conduta desmente sua aparente piedade, dão um mau exemplo e fazem mais mal do que supõem. Deus tem preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que não os tornam melhores para com os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele chama a si todos os que seguem suas leis, qualquer que seja a forma pela qual se exprimam. É hipócrita todo aquele cuja piedade é apenas aparente, dá mau exemplo aquele cuja adoração é falsa e está em contradição com a própria conduta. Aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e ciumento, duro e implacável para com o próximo, ou ambicioso dos bens deste mundo, eu vos declaro que só tem a religião nos lábios e não no coração. Deus que tudo vê dirá: aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem e ignorante do deserto, e como tal, será tratado no dia da justiça. Se um cego vos derruba ao passar, vós o desculpais. Contudo, se for um homem que enxerga perfeitamente, reclamareis, e com razão. Não pergunteis, pois, se há uma forma de adoração mais conveniente, pois equivaleria a perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado num idioma do que em outro. Ainda uma vez vos digo, os cânticos só chegam a ele pela porta do coração. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo-o apenas por respeito humano e para não escandalizar os que pensam de outra maneira? A intenção nisto, como em tantas outras coisas, é a regra. Aquele que só tem em vista respeitar as crenças alheias não procede mal. Faz melhor do que um que as ridicularize, porque então falta com a caridade. Mas quem a pratica por interesse ou por ambição se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Não podem agradar a Deus os que fingem humilhar-se diante dele apenas para conquistar a aprovação dos homens. A adoração em comum é preferível à adoração individual? Reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, os homens têm mais força para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Mas não penseis que, em razão disso, a adoração particular seja menos valiosa, já que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Capítulo 2. A lei de adoração. Objetivo da adoração.
Perguntas 649 a 652. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima sua alma de Deus. A adoração resulta de um sentimento inato ou é fruto de um ensino? Sentimento inato como o da divindade. A consciência da sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Não, porque jamais houve povos ateus. Todos compreendem que acima deles há um ser supremo. Pode-se considerar a adoração como tendo sua fonte na lei natural? Ela faz parte da lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. É por isso que encontramos a adoração entre todos os povos, embora sob formas diferentes. Vida contemplativa. Pergunta 657. Os homens que se entregam à vida contemplativa têm algum mérito aos olhos de Deus, já que só pensam nele e não fazem mal a ninguém? Não, pois se não fazem o mal, também não fazem o bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a cumprir na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Prece. Perguntas 658 a 666. A prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo, e a prece do coração é preferível àquela que podes ler, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o sensibilize a prece do homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir, agradecer. A prece torna melhor o homem? Sim, pois aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro que jamais lhe é recusado, quando pedido com sinceridade. Como é que certas pessoas, apesar de orarem bastante, têm mau caráter, são ciumentas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência, de indulgência e algumas vezes até mesmo viciosas? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas acreditam que todo o mérito está na maior duração da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Para elas, a prece é uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmas. A ineficácia não é do remédio, mas da maneira como é aplicado. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas só o obtém se mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. É possível orar utilmente pelos outros? O espírito de quem ora atua pela vontade de fazer o bem, pela prece. Ele atrai para si os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseja fazer. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece pelos outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daquele por quem oramos.
a fim de lhe sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força de que precisam seu corpo e sua alma. Mas, ainda aqui, a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. As preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? As vossas provas estão nas mãos de Deus, e existem algumas que devem ser suportadas até o fim. Deus, porém, sempre leva em conta a resignação. A prece atrai para vós os bons espíritos que, ao vos darem a força de suportá-las com coragem, faz que elas vos pareçam menos rudes. Já dissemos que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará, bem o sabes. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal, do vosso ponto de vista mesquinho e da vossa vida efêmera, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males o homem não é o próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Ele é punido naquilo em que pecou. Entretanto, os vossos pedidos justos são atendidos muito mais vezes do que supondes. Julgais que Deus não vos ouviu, porque não fez um milagre em vosso favor, quando vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das circunstâncias. Muitas vezes também, e é o que quase sempre acontece, ele vos sugere a ideia necessária para vos desembaraçardes por vós mesmos das dificuldades que enfrentais. Será útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Nesse caso, como as nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar seus sofrimentos? Tem o poder de abrandar a justiça de Deus? A prece não pode ter, por efeito, mudar os desígnios de Deus. Mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque é uma prova do interesse que lhe é dado, e também porque o infeliz é sempre consolado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, pela prece provoca-se o arrependimento e o desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar o sofrimento do espírito, se, por sua parte, ele contribuiu com a sua boa vontade. O desejo de melhorar-se, estimulado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vêm esclarecer, consolar e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos, desse modo, que vos tornareis culpados se nada fizerdes por aqueles que mais necessitam de preces. Que pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos, em virtude de não estar prescrita no Evangelho? O Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Esta recomendação compreende todos os meios possíveis de o homem testemunhar afeição pelos outros homens, sem por isso entrar em minúcias quanto à maneira de atingir esse objetivo. Se é verdade que nada pode desviar o Criador de aplicar a justiça, da qual é a personificação por excelência, a todas as ações do Espírito, também não é menos certo que a prece que diriges a Deus em favor daquele que vos inspira afeição constitui para este uma prova de que não o esquecestes e que não deixa de contribuir para aliviar os seus sofrimentos e consolá-lo, desde que ele manifeste o mais leve arrependimento, e só então é socorrido. Contudo, jamais ignora que uma alma simpática se ocupou com ele, despertando-lhe a doce crença de que a intercessão dessa alma lhe foi útil. Daí resulta necessariamente, de sua parte, um sentimento de gratidão e de afeto por aquele que lhe deu essa prova de afeição ou de piedade. Consequentemente, o amor que o Cristo recomendava aos homens só vai aumentar entre eles. Ambos, pois, obedeceram à lei de amor e de união de todos os seres, lei divina,
que deve conduzir à unidade, que é o objetivo e a finalidade do Espírito. Pode-se orar aos Espíritos? Pode-se orar aos bons Espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. Mas o poder deles é proporcional à superioridade que hajam alcançado e depende sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. É por isso que as preces que lhes dirigimos só são eficazes se forem aceitas por Deus. Politeísmo. Perguntas 667 e 668. Por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e espalhadas, já que é uma crença falsa? A concepção de um Deus único só podia chegar ao homem como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz, pela sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, o homem lhe conferiu os atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e uma figura, e desde então, tudo que lhe parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Tudo que não compreendia devia ser obra de um poder sobrenatural. Daí a crer em tantas potências distintas quanto os efeitos que observava. Não havia senão um passo. Mas, em todos os tempos, houve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes para governar o mundo sem uma direção superior, e que se levaram à concepção de um Deus único. Por se terem produzido em todos os tempos e serem conhecidos desde as primeiras idades do mundo, os fenômenos espíritas não terão contribuído para a difusão da crença na pluralidade dos deuses? Sem dúvida, como os homens chamavam Deus a tudo que era sobre-humano, para eles os espíritos pareciam deuses. É por isso que quando um homem se distinguia dos demais, por suas ações, pelo seu gênio ou por um poder oculto que o povo não compreendia, faziam dele um deus e lhe rendiam culto após a morte. Entre os antigos, a palavra Deus tinha uma acepção muito ampla. Não significava, como hoje, uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica que se dava a todo o ser colocado acima das condições da humanidade. Ora, tendo as manifestações espíritas lhes revelado a existência de seres incorpóreos que agiam como forças da natureza, eles os chamaram deuses, como nós os chamamos espíritos. Simples questão de palavras, com a diferença de que, em sua ignorância, mantida intencionalmente por aqueles que nisso tinham interesse, eles construíram templos e altares muito lucrativos, ao passo que hoje os consideramos simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas e despojadas de seus envoltórios terrenos. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos sem dificuldade todos os atributos dos nossos espíritos, em todos os graus da escala espírita, seu estado físico nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e o papel que desempenham nas coisas da terra. Vindo iluminar o mundo com a sua luz divina, o cristianismo não podia destruir uma coisa que está na natureza, mas fez que a adoração se voltasse para aquele a quem é devida. Quanto aos espíritos, a lembrança deles se perpetuou sob diversos nomes, conforme os povos e suas manifestações que jamais deixaram de produzir-se, foram interpretadas de maneiras diferentes e muitas vezes exploradas sob o domínio do mistério. Enquanto a religião via nessas manifestações fenômenos miraculosos, os incrédulos os consideravam embustes. Hoje, graças a estudos mais sérios, feitos em plena luz, o Espiritismo, liberto das ideias supersticiosas que o obscureceram durante séculos, nos revela um dos maiores
e mais sublimes princípios da natureza. Sacrifícios. Perguntas 669 a 673. A prática dos sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade. Como pôde o homem ser levado a crer que tais coisas pudessem ser agradáveis a Deus? Primeiramente, porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Entre os povos primitivos, a matéria prevalece sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem, razão porque, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, os homens primitivos deviam crer naturalmente que, aos olhos de Deus, uma criatura animada tivesse muito mais valor do que um corpo material. Foi isso que os levou a imolarem primeiro animais e mais tarde homens, visto que, de acordo com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Na vida material, tal como a praticais, se ofereceis um presente a alguém, sempre escolheis um de valor tanto maior, quanto mais afeto e consideração quiserdes testemunhar a este alguém. O mesmo deviam fazer os homens ignorantes com relação a Deus. Assim, os sacrifícios de animais teriam precedido os sacrifícios humanos? Sem a menor dúvida. De acordo com essa explicação, os sacrifícios humanos não teriam sua origem num sentimento de crueldade? Não, mas de uma falsa ideia do que seria agradável a Deus. Vede Abraão. Com o tempo, os homens passaram a cometer abusos, imolando seus inimigos, até mesmo os inimigos pessoais. Aliás, Deus jamais exigiu sacrifícios, nem de animais, nem de homens. Ele não pode ser honrado com a destruição inútil de sua própria criatura. Em alguns casos, os sacrifícios humanos praticados com intenção piedosa poderiam ter sido agradáveis a Deus? Não, jamais. Mas Deus julga pela intenção. Sendo ignorantes, os homens deviam acreditar que praticavam um ato louvável, imolando seus semelhantes. Nesses casos, Deus só levava em conta o pensamento e não o fato. Ao se melhorarem, os homens tiveram que reconhecer seu erro e reprovar tais sacrifícios que não se conciliavam com as ideias de espíritos esclarecidos. Digo esclarecidos porque os espíritos estavam então envolvidos pelo véu material, mas por meio do livre-arbítrio poderiam vislumbrar sua origem e finalidade, e muitos, por intuição, já compreendiam o mal que faziam, embora nem por isso deixassem de praticá-lo, para satisfazer as suas paixões. Que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que leva os povos fanáticos a exterminarem o maior número possível dos que não partilham de suas crenças, tendo em vista agradar a Deus, não teria a mesma origem daquele que os excitava outrora a sacrificarem seus semelhantes? São impelidos pelos maus espíritos e, fazendo a guerra aos semelhantes, contrapõe-se à vontade de Deus, que manda o homem amar o seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou melhor, todos os povos adoram um mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe deem, porque então fazer uma guerra de exterminação entre si, só porque a religião de um é diferente da do outro, ou ainda não alcançou o progresso da religião dos povos esclarecidos? Os povos são desculpáveis por não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que o Pai enviou. Sobretudo, os que não ouviram e não testemunharam seus atos. Como quereis que eles acreditem nessa palavra de paz quando os procurais de espada em punho? Eles têm que ser esclarecidos, e devemos nos empenhar em fazê-los conhecer a sua doutrina pela persuasão e pela doçura, e não pela força e pelo sangue. Em vossa maioria, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Como pretendeis que estranhos acreditem na vossa palavra, quando desmentis com os atos a doutrina que pregais? A oferenda feita a Deus de frutos da terra,
tinha mais mérito a seus olhos do que o sacrifício dos animais? Já vos respondi, dizendo que Deus julga segundo a intenção, e que o fato tinha pouca importância para ele. Evidentemente, era mais agradável a Deus que lhe oferecessem frutos da terra do que o sangue das vítimas. Como já vos dissemos, e sempre repetiremos, a prece, feita do fundo do coração, é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito que a intenção é tudo, que o fato nada vale. Não haveria um meio de tornar essas oferendas mais agradáveis a Deus, consagrando-as ao amparo dos que não têm sequer o necessário? Nesse caso, o sacrifício dos animais praticado com fim útil não seria mais meritório do que o sacrifício abusivo, que não servia para nada ou só aproveitava os que não precisavam de coisa alguma? Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? Deus abençoa sempre os que fazem o bem. Amparar os pobres e os aflitos é o melhor meio de honrá-lo. Não quero dizer com isto que Deus desaprove as cerimônias que praticais para orardes a Ele. Mas há muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se prende às exterioridades e não ao coração é um espírito de visão acanhada. Julgai se Deus deve importar-se mais com a forma do que com o fundo. Capítulo 3. Lei do Trabalho. Necessidades do trabalho. Perguntas 674 a 681. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza, e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e prazeres. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Por que o trabalho é imposto ao homem? Por ser uma consequência de sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. É por isso que o seu alimento, segurança e bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, Deus outorgou a inteligência ao que é extremamente fraco de corpo, mas é sempre um trabalho. Por que a natureza se encarrega, por si mesma, de prover a todas as necessidades dos animais? Tudo trabalha na natureza. Como tu, os animais trabalham, mas o trabalho deles, como a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Eis porque, entre eles, o trabalho não resulta em progresso, ao passo que entre os homens tem dupla finalidade, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, que é também uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado ao cuidado da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, quando provêem as próprias necessidades materiais, eles se constituem, mesmo de forma inconsciente, em agentes dos desígnios do Criador, e o trabalho que executam não é menos importante para o objetivo final da natureza, embora quase sempre não possais ver o seu resultado imediato. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos materiais são as necessidades, menos material é o trabalho. Mas não julgueis daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. O homem que possui bens suficientes para garantirem a sua subsistência
estará isento da lei do trabalho? Do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil de acordo com suas possibilidades, nem do dever de aperfeiçoar a sua inteligência, ou a dos outros, o que também é trabalho. Embora o homem a quem Deus concedeu a posse de bens suficientes para assegurar sua existência, não seja obrigado a alimentar-se com o suor do seu rosto, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele quanto maior tenha sido a cota de tempo livre que lhe coube adiantadamente para fazer o bem. Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é inútil? Deus é justo e só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, pois esse vive à custa do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Certamente, assim como os pais devem trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família fossem levados a se ajudarem mutuamente. Isto é ignorado com muita frequência na vossa sociedade atual. Limite do trabalho, repouso. Perguntas 682 a 685A. Sendo uma necessidade para quem trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Qual o limite do trabalho? O limite das forças. Deus, porém, deixa o homem livre. Que pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. O homem tem o direito de repousar na velhice? Sim, pois o homem está obrigado ao trabalho apenas de acordo com as suas forças. No entanto, que fará o velho que precisa trabalhar para viver, mas está incapacitado para o trabalho? O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar o seu lugar. É a lei de caridade. Não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É necessário que aquele que precisa do trabalho para viver encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a falta de trabalho assume as proporções de um flagelo, como a miséria. A ciência econômica procura o remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, mesmo que seja possível estabelecer-se, sempre sofrerá intermitências, durante as quais o trabalhador também precisa continuar vivendo. Há um elemento a que não se tem dado devido valor e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria hábitos, uma vez que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Quando se pensa na grande quantidade de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio, e entregues a seus próprios instintos, serão de admirar as consequências desastrosas que daí resultam quando esta arte for conhecida, compreendida e praticada. O homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar com menos dificuldade os dias ruins que não pode evitar. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Eis aí o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos.
Capítulo 4. Lei de reprodução. População do globo. Perguntas 686, 687. A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que ela se tornará excessiva na Terra? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que apenas vê um ângulo do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Sucessão e aperfeiçoamento das raças. Perguntas 688 a 692A. Há neste momento raças humanas que evidentemente diminuem. Chegará o momento em que terão desaparecido da Terra? Isto é verdade. É que outras tomaram o seu lugar, assim como outras raças um dia tomarão o lugar da vossa. Os homens atuais formam uma nova criação ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decréscimo e de desaparição. Será substituída por outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Do ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual são de criação especial ou procedem dos corpos primitivos por meio da reprodução? A origem das raças se perde na noite dos tempos, mas como pertencem todas à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco primitivo de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Qual é, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Agora dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força física e, não obstante, faz 100 vezes mais, porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Tudo se deve fazer para chegar à perfeição, e o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir os seus propósitos, sendo a perfeição o objetivo para o qual tende a natureza. Favorecer essa perfeição é corresponder aos desígnios de Deus. Mas geralmente o homem só se esforça para conseguir a melhoria das raças por interesse pessoal, não tendo outro objetivo senão aumentar os seus prazeres. Isso não lhe diminui o mérito? Que importa que seu merecimento seja nulo, contanto que o progresso se realize? Cabe a ele, pela intenção, tornar meritório o seu trabalho. Aliás, por meio desse trabalho, ele exerce e desenvolve a inteligência, e é sob esse aspecto que tira maior proveito. Obstáculos à reprodução. Perguntas 693 e 694. As leis e os costumes humanos, que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução, são contrários à lei da natureza? Tudo o que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Cometeria ele ato repreensível impedindo essa reprodução? Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar para o bem, mas não abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades, mas não deve entravá-la desnecessariamente. A ação inteligente do homem é um contrapeso instituído por Deus para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e é ainda isso que distingue o homem dos animais, pois ele age com conhecimento de causa.
Mas os próprios animais também concorrem para esse equilíbrio, pois o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, ao proverem a própria conservação, eles detenham um desenvolvimento excessivo e talvez perigoso das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Que se deve pensar dos costumes que têm por fim impedir a reprodução com vistas à satisfação da sensualidade? Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Casamento e celibato. Perguntas 695 a 699. O casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrário à lei da natureza? É um progresso na marcha da humanidade. Qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Uma regressão à vida dos animais. A união livre e casual dos sexos pertence ao estado de natureza. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, que lhe dão o exemplo de uniões constantes. A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei da natureza ou somente na lei humana? É uma lei humana muito contrária à lei da natureza, mas os homens podem modificar suas leis. Só as leis da natureza são imutáveis. O celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não. E os que assim vivem, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam a todos. O celibato voluntário não representa um sacrifício que fazem certas pessoas com o fim de se dedicarem mais inteiramente ao serviço da humanidade? Isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Deus não pode contradizer-se, nem achar ruim o que ele próprio fez. Não pode, pois, ver mérito algum na violação de sua lei. Mas, se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, o mesmo não sucede quando constitui, pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício praticado em favor da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. Poligamia. Perguntas 700 e 701. A igualdade numérica aproximada entre os sexos é um indício da proporção em que eles devem unir-se? Sim, pois tudo tem um fim na natureza. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? A poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, mas apenas sensualidade. Se a poligamia fosse conforme à lei da natureza, deveria tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, considerando-se a igualdade numérica dos sexos. A poligamia deve ser considerada como um uso ou legislação particular, apropriada a certos costumes, e que o aperfeiçoamento social faz que desapareça pouco a pouco. Capítulo 5. Lei de conservação. Instinto de conservação. Perguntas 702 e 703. O instinto de conservação é uma lei da natureza? Sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, seja qual for o grau de sua inteligência. Nuns é puramente mecânico, noutros é racional. Com que objetivo Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos devem concorrer para cumprimento dos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Além disso,
A vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem se darem conta disso. Meios de conservação. Perguntas 704 a 710. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus sempre lhe facultou os meios para isso? Sim, e se ele não os encontra, é porque não os compreende. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe conceder os meios indispensáveis. É por essa razão que faz a terra produzir de modo a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, visto que só o necessário é útil. O supérfluo nunca o é. Por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? É que, por ser ingrato, o homem a despreza. A terra, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes, também, o homem acusa a natureza daquilo que só resulta da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se com o necessário. Se ela não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Vede o árabe no deserto, acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades artificiais. Mas quando metade dos produtos é desperdiçada na satisfação de fantasias, terá o homem motivo para espantar-se se nada encontra no dia seguinte ou queixar-se por se achar desprovido de tudo quando chegam os tempos de penúria? Em verdade vos digo, a natureza não é imprevidente. O homem é que não sabe moderar o seu modo de viver. Por bens da terra, só se devem entender os produtos do solo? O solo é a fonte principal de onde se originam todos os outros recursos, pois, afinal de contas, esses recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra, se deve entender tudo quanto o homem pode desfrutar neste mundo. É comum faltarem a certos indivíduos os meios de subsistência, mesmo quando cercados pela abundância. A que se deve atribuir esse fato? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que devem. Na maioria das vezes, porém, deve-se atribuir esse fato a eles mesmos. Buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que basta olhar a terra para encontrar o que se deseja, mas que é preciso procurar com ardor e perseverança, e não com indolência, sem se deixar desanimar pelos obstáculos que muitas vezes são simples meios de experimentar a vossa constância, a vossa paciência e a vossa firmeza. Se a civilização multiplica as necessidades, multiplica também as fontes de trabalho e os meios de viver. Mas é preciso admitir que, sob esse aspecto, muito ainda lhe resta por fazer. Quando ela tiver realizado sua obra, ninguém poderá dizer que lhe falte o necessário, a não ser por sua própria culpa. Para muitas pessoas, a infelicidade resulta do caminho por onde enveredaram, bem diferente daquele que a natureza lhes traçou. É então que lhes falta a inteligência para vencerem. Para todos há o lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos vícios da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Entretanto, seria preciso que se fosse cego para não se reconhecer o progresso, que nesse sentido tem realizado os povos mais adiantados. Graças aos louváveis esforços que a filantropia e a ciência não cessam de fazer para melhorar a condição material dos homens, e apesar do crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção se acha atenuada, pelo menos em grande parte, não se podendo de modo algum comparar os anos mais calamitosos do presente aos de pouco tempo atrás. A higiene pública, esse elemento tão essencial da força e da saúde, desconhecido por nossos pais, é objeto de constante atenção. O infortúnio e o sofrimento encontram locais de refúgio. Por toda parte, a ciência é chamada a contribuir para aumentar o bem-estar. Significa dizer que já se alcançou a perfeição?
Oh, não, certamente, mas pelo que já se fez, pode-se ter uma ideia do que é possível ser feito com perseverança. Se o homem for bastante sensato para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não nas utopias que o fazem recuar em vez de avançar. Não haverá situações em que os meios de subsistência não dependam de modo algum da vontade do homem e onde a privação daquilo de que ele mais necessita seja uma consequência da força das coisas? Muitas vezes é uma prova cruel que o homem deve sofrer e à qual sabia que seria exposto. Seu mérito consiste em submeter-se à vontade de Deus, caso sua inteligência não lhe faculte nenhum meio de livrar-se das dificuldades.